Bom, gente, nós estamos aqui diretamente do estúdio da Web Rádio Toque Online, a rádio do site toquenoticias.com.br. E comigo do meu lado está o nosso delegado regional, o Dr. Tiago Daniel de Moraes. O Dr. Tiago veio dar uma entrevista aqui para a gente para falar sobre o caso da morte do Rafael Leandro da Silva, que era mais conhecido pela alcunha de Pastel, que foi morto a tiros há dias atrás. E aí o Dr. Tiago começou as investigações logo após o crime e chegou a um acusado. E hoje o Dr. Tiago veio aqui justamente para falar novamente sobre o inquérito policial que apura a morte do Pastel. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor explicasse para todos os nossos ouvintes e os nossos telespectadores aqui, os internautas, como que está o andamento das investigações sobre a morte do Rafael Leandro. Boa noite, Coquinho. Hoje está completando 10 dias que o Leandro foi preso, né? Que a gente cumpriu o mandado de prisão dele. Então, é o dia que se encerra o prazo para o término do inquérito. E concluiu o inquérito hoje, ele foi relatado hoje, e a conclusão que a gente chegou é que realmente foi o Cocão, Leandro, conhecido como Cocão, que matou o Rafael, que era conhecido como Pastel, né? Doutor Tiago, sobre as acusações da mãe a dona Valmerinda, que é a mãe do Leandro, o vulgo Cocão, de que o filho dela estava sendo perseguido. Ela nos concedeu a entrevista, citando justamente sobre isso, que o filho dela estava sendo perseguido justamente pelo próprio delegado, que é o senhor. O que o senhor tem a afirmar sobre o que ela disse naquela entrevista? Eu assisti a entrevista, né? São 20 minutos quando ela fala sobre o caso, e em algumas coisas são autoexplicativas quando ela diz, e que ela tem razão quando diz que realmente não se pode prender ninguém por mero diz que me diz. Não se pode chegar para prender alguém pelo simples fato de eu acho que é ele, eu vou lá e prendo. Não é assim. Até porque, o que acontece? O Rafael foi morto no dia 26 de outubro. E o pedido da prisão do Cocão só foi feito no dia 25 de novembro. Ou seja, um mês depois. Então, para a gente chegar à prisão de alguém, isso leva tempo. A gente tem que ouvir pessoas, a gente tem que colher provas. É um longo caminho. Os agentes de polícia fazem a investigação juntamente com o delegado. Nós representamos pela prisão. Isso passa pelo Poder Judiciário, passa pelo Ministério Público, volta para o Poder Judiciário, para que depois o juiz decida se é ou não caso de ser decretada a prisão da pessoa. E ele só decreta a prisão da pessoa, no caso foi a prisão preventiva, quando existem os indícios da autoria do crime, da materialidade. Existe prova da materialidade e os indícios de autoria. E nós tínhamos todos os indícios de autoria com relação ao Leandro, e a materialidade já estava comprovada já com o fato. E conforme as investigações foram avançando, a gente conseguiu mais e mais provas. Ela diz em algumas partes que ela teria como provar, né, que o filho dela não cometeu esse crime. Tem a história da pizza, né? Tem a história da pizza, tem a história de um Christian. E, de acordo com as investigações, esse Christian, na verdade, é uma invenção. Ele não foi... Todas as pessoas que tiveram contato com a mãe do Pastel no momento do fato, todas elas falam que não tem essa história de Christian. Não existiu. Inclusive, algumas das testemunhas dizem que o que ela fala é o nome do Cocão. Então a história do Christian não coincide, né, doutor Tiago? Então, não existe essa história de Christian, entendeu? Não existe. A gente avançou nas investigações e em nenhum momento as testemunhas que foram ouvidas dizem que a mãe do Pastel chegou a falar alguma coisa a respeito de Christian. Então isso não existe. Com relação à história da pizza, o que a gente vê é que a família, de modo geral, e os amigos, né,
tentam criar um álibi para comprovar que o Cocão estava com eles na hora e no momento do crime, para tentar justificar o fato de que ele não poderia ter cometido. Ela até fala que assim, não foi meu filho e eu tenho como provar isso, porque ele estava na minha casa, a gente estava comendo uma pizza junto e uma amiga trouxe uma empada e ela depois deu o nome das pessoas. E elas se perdem muito assim na questão de datas e horários e pessoas que estavam no local. Elas confundem as coisas, as pessoas que estavam no local. Elas confundem as coisas e não conseguem provar que ele realmente estava lá. E uma coisa interessante que ela diz é que o filho dela não poderia ter feito isso porque ele não poderia estar em outro lugar, já que ele estava ali. E ele não é dois, então ele não poderia estar num lugar e no outro ao mesmo tempo. Isso é uma verdade, isso é até um princípio lógico, né? Existem 3 princípios lógicos e um deles é o da não contradição. Ninguém pode estar e não estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então isso é um raciocínio lógico e ela faz isso muito bem. Ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Acontece que ela, juntamente com os amigos, as pessoas que estavam juntos, não conseguem provar que ele estava lá com ele no dia. Até como ele mesmo não consegue encaixar as histórias. Todo mundo conta uma história diferente a respeito dos fatos. Um dia fala que a pizza foi num dia, outro dia fala que a pizza foi no outro, outros falam que a pizza foi nos 2 dias, outro fala que a pizza foi no 3º dia. Cada pessoa dá uma declaração diferente a respeito dos fatos. Então, eles não conseguem provar isso daí. E, de um modo contrário, a gente trabalhou no motivo do crime, né? E conseguimos também descobrir o motivo do crime. Pela a Rádio Peão, eu fiquei sabendo que tinha sido uma briga entre eles lá dentro da cadeia, né? Não sei se procede. Mas, doutor Tiago, eu tenho uma pergunta a fazer sobre a data que ele saiu. Ele saiu praticamente, parece que foi 3 dias depois de que ele saiu da cadeia, aconteceu o crime. E o suporte que ele teve, doutor Tiago, ele teve suporte porque o cara saiu com 3 dias da cadeia, conseguiu moto, conseguiu uma arma para matar outra pessoa, com certeza deve ter tido algum apoio de fora. Vocês conseguiram chegar nessas pessoas? Bem, infelizmente não, mas provavelmente ele contou com apoio e assim, ele é uma pessoa daqui, ele tem amigos e recebia visitas na cadeia, então ele conhece pessoas e acabou conseguindo os elementos necessários, aí a logística necessária para cometer esse crime, né? Mas infelizmente nós não conseguimos localizar quem seriam essas pessoas que proporcionaram os meios para ele cometer esse crime. Conseguimos concluir que realmente existiu uma briga entre eles dentro da cadeia e tudo motivado por conta de um furto de um telefone. O Pastel, como era bastante noticiado, às vezes cometia certos delitos nesse sentido. E num determinado dia ele deu a infelicidade de furtar a avó do Cocão, né? E isso foi o estopim assim para que desencadeasse tudo isso. Ele mesmo ficou muito assustado quando descobriu que o celular que ele havia acabado de furtar era da avó dele. Então, meio que já pressentindo que coisas ruins iam vir em razão daquele fato. Né? Com certeza. E as pessoas da família tentam negar esse fato, entendeu? Mas, da mesma forma que eles tentam provar que ele não estava lá por conta dessa reunião familiar e não conseguem, eles tentam provar que desconhecem ou que esse fato não existiu e que isso daí foi uma coisa sem importância, mas também não conseguem. Doutor Tiago, o senhor que é acostumado a trabalhar com gente desse tipo, né? Com elementos igual esse Leandro,
no seu pensamento, uma pessoa que passa 5 anos, 2 meses e 24 dias na cadeia, igual ele afirmou para mim no dia que ele foi preso, né? E sai e comete um crime desse. O pensamento que o delegado Dr. Tiago tem de uma pessoa dessa? Bem, infelizmente, algumas pessoas não conseguem controlar, às vezes, o instinto ou o seu desejo de praticar determinados tipos de fato. Eu acho que esse pode ser um caso, entendeu? Ele ficou preso 5 anos e 3 meses praticamente, segundo a mãe dele, sem provas, uma coisa que não existe. É muito remota a hipótese disso acontecer. Se ele ficou esse tanto de tempo preso, é porque realmente o crime foi provado que ele praticou, senão ele não teria ficado. Mas demonstra a personalidade perigosa dele. Inclusive, existem outras pessoas que temem por ele. Inclusive, a questão da lista que foi levantada, né? Outras pessoas comentam, outra testemunha comenta a questão da lista que existiria e que teria outras pessoas para morrer além do pastel. E são pessoas que ficam assustadas, né? Assim como as próprias testemunhas, que às vezes não conseguem esconder a verdade, mas também não conseguem esconder o medo que sentem de ter que depor em desfavor de uma pessoa desse tipo. A pessoa fica muito assustada, até porque nós estamos até com outro inquérito em andamento, aonde ele aparece como uma das pessoas que articulou uma tentativa de homicídio praticada na cidade, que foi a de um adolescente que, no fim das contas, acabou matando a pessoa também, que era conhecida como Ratinho. Então, o homicídio do Ratinho, na verdade, foi um desdobramento de um crime mal sucedido, praticado, planejado pelo Cocão com outras pessoas, em desfavor da pessoa que acabou matando o Ratinho. Então foi uma forma de se vingar, exatamente. E nós estamos com essa investigação em andamento, ela está muito adiantada, demonstrando que, mesmo de dentro da cadeia, ele conseguia articular as coisas aqui fora, chegando ao ponto de organizar um homicídio, que não aconteceu porque a arma utilizada não funcionou direito e as munições não deflagraram. Tá certo. Então, doutor Tiago, o inquérito já está encerrado e todas as provas levam a crer que realmente foi o Cocão que tirou a vida do Rafael. Sim, não temos dúvida quanto a isso. Nós temos mais de uma testemunha ocular do fato que afirmam, sem sombra de dúvidas, que foi ele que foi o autor dos disparos. Nós temos o motivo do crime, que é o furto do celular da avó dele. Nós temos as discussões deles dentro da cadeia, nós temos pessoas querendo negar o fato do celular, mas não conseguem. Nós temos pessoas tentando negar a possibilidade dele estar naquele local, naquele momento, mas também não conseguem. E assim, de modo geral, não nos resta dúvidas, né, quanto à autoria. Infelizmente, não conseguimos descobrir quais seriam as pessoas que deram esse suporte a ele, mas o caso, com certeza, já está esclarecido pela ação à sua autoria. Doutor Tiago, e finalizando, eu gostaria que o senhor explicasse sobre a fala da mãe do acusado, que falou tantas coisas sobre a sua pessoa. O que o senhor acha da atitude dela? Então, Coquinho, eu acho que assim, ela mesma no final da entrevista, ela diz, né, que está nervosa, que está muito nervosa, que toda mãe naquela situação faria isso e que assim, ela estava desesperada. Então, inclusive no dia, na porta da delegacia, ela chegou a
a jogar um copo na viatura, danificou a viatura. Inclusive lá no local ela disse que ela mesmo iria me matar, mas eu acredito que isso é uma coisa do momento. E a mãe, como ela diz, ela é mãe, ela tem só ele de filho. E às vezes a mãe não conhece o próprio filho. Ela viu ele crescendo, ela cuidou dele, ela deu banho nele, e a imagem que ela guarda dele é de uma criança muitas vezes. Então ela não tem a ideia do que ele possa fazer e nem acredita nisso. Então muita gente até vinha me procurar, né, para saber o que eu ia falar a respeito disso, né? Mas o que eu tenho a falar é que, assim, eu compreendo ela, entendeu? E mesmo ela tendo falado essas coisas, eu não tenho por que ter raiva dela, eu não tenho por que falar mal dela. Ela é mãe, e toda mãe faria isso nesse caso. O que eu tenho a fazer é perdoar as coisas que ela falou, mesmo que não tenha pedido perdão. Eu acredito que ela só falou porque estava de cabeça quente. Então eu perdoo de coração tudo aquilo que ela disse, e consigo imaginar o sofrimento que deve ser para uma mãe passar pelo que ela passou e voltar a passar. Eu não desejo isso para minha mãe, eu não desejo isso para sua mãe, eu não desejo isso para a mãe de ninguém, muito menos para a mãe dele que cometeu esse fato. Mas infelizmente o meu papel é cumprir a lei. E eu, como estou investido nesse cargo para cumprir a lei e descobrir, esclarecer os crimes, o meu papel é esse. E infelizmente, de um lado, a gente vai ter uma mãe chorando porque o filho está preso, e do outro lado, a gente vai ter uma mãe chorando porque o filho está morto. E eu acho que mesmo diante dessa situação, eu acho que ela não gostaria de trocar de lugar com a mãe do pastel, porque ela, por mais triste que esteja, ela ainda vai poder visitar o filho dela todo domingo. Daqui a uns anos ele sai da cadeia. E a mãe do pastel vai visitar ele aonde? Bom, gente, então essa foi a palavra do nosso delegado regional, Dr. Tiago Daniel, explicando sobre a conclusão do inquérito sobre a morte do Rafael Leandro da Silva, que é o vulgo Pastel, né, que foi assassinado em outubro desse ano.